Bom dia! Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, retomando inclusive o fim do recesso parlamentar na Câmara Municipal de Taubaté. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara. Quero registrar aqui a presença da senhora Alaide Galvão, assessora parlamentar da vereadora Graça. E também agradecer a presença do senhor Alexandre Magno, secretário de Serviços Públicos e convocado nesta audiência. Bom, eu vou passar rapidamente as regras. Conforme o artigo 248 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, os secretários municipais, administradores de concessionárias de serviços públicos e dirigentes de entidades da administração direta e das empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas, comparecerão à Câmara ou às comissões, quando convocados para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. No caso, a convocação de minha autoria para tratar de tema da Eco Taubaté, a parceria público-privada, e a iluminação pública, a taxa da iluminação pública, a CIP, no município de Taubaté, certo? Bom, o convocado, ele terá 30 minutos para expor dados sobre o assunto ao qual foi convocado a trazer esclarecimentos. Os vereadores poderão se inscrever e fazer perguntas até 5 minutos, exceto a presidente, no caso eu, que tem 10 minutos para fazer as perguntas. Depois haverá o tempo de respostas. É permitido réplica e tréplica, que eu determino em até 3 minutos também. E no final, eu tenho o tempo de até 10 minutos para fazer considerações finais. Tudo bem? Bom, já iniciando os nossos trabalhos, eu passo a palavra, então, ao secretário de Serviços Públicos do município de Taubaté, senhor Alexandre Magno. Fique à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, telespectadores da TV Câmara, demais vereadores e representantes aqui, assessores presentes, população de Taubaté. Primeiro, pedir desculpas, à presidente. Essa convocação deveria já ter tido ocorrido há um bom tempo, mas por conta de férias e também outros compromissos, a gente teve que adiar. Então, nós viemos aqui hoje dar o esclarecimento necessário, me colocar à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Eu acho que o mais importante do que está mencionando, obviamente, a importância desses dois temas para a cidade, e eu acho importante a participação do Legislativo na fiscalização, na ajuda no controle, nas críticas que eu julgo sempre como construtivas e não no aspecto negativo, ou seja, denegrindo, confundindo o assunto, enfim, ou seja, os dois assuntos são assuntos polêmicos, porque envolve uma receita adicional, que é a contribuição de iluminação pública, que veio aí contribuir com a cidade, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, com relação à redução da receita em decorrência aí da crise financeira. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui, peço desculpas mais uma vez, tenho recebido todos os vereadores na secretaria com as portas abertas, a própria presidente já esteve comigo algumas vezes, tratando de diversos assuntos. Eu noto a preocupação dela com não só com esses assuntos, mas em outros também que nós tratamos, mas dentro da nossa pasta são os assuntos que trazem maior relevância, porque estão diretamente envolvidas no dia a dia do cidadão, ou seja, a iluminação no aspecto de segurança, desenvolvimento, lazer, e a Eco Taubaté, que é uma parceria pública-privada, ela cuida hoje de saúde pública do município. Só para dar uma introdução, Taubaté hoje já foi agraciado com 3 prêmios, com relação à universalização de saneamento básico, e uma das cidades que tem os melhores índices de menor número de atendimento em pronto-socorro, hospitais, ou seja, toda a estrutura de saúde do município, por conta de limpeza urbana e de saneamento básico. Taubaté está próximo da universalização em saneamento. Nós estamos em 2 institutos, em 9º lugar em 1, e o outro, que é o AAB, se não me engano, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitaristas, nós estamos em 13º ou 14º lugar. Isso é um grande orgulho para a cidade, obviamente que não é um trabalho feito somente pela Sabesp, a prefeitura tem uma participação muito efetiva sobre esses assuntos,
né, porque a concessão de água e esgoto ela é municipal e a Sabesp tem as contrapartidas e as obrigações de serviços, de investimento e qualidade. Existe até uma CPI aqui na Câmara Municipal, não sei se já foi concluída ou em andamento, já prestamos já as informações voltadas, né, ao que é o nosso escopo também, que é a parte comercial e as reclamações com relação à qualidade da água e fora a questão de obras que fica com a Secretaria de Obras. Bom, eu vou iniciar o tema da parceria pública-privada dizendo, primeiro, o motivo por que nós chegamos a tomar essa decisão já em 2013, quando eu nem era secretário aqui de Taubaté, né? Nós viemos para a cidade de Taubaté para tratar de saneamento, telefonia, energia elétrica, porque sou oriundo do setor de energia elétrica. Essa era a minha proposta, porque trabalhei em São José dos Campos por 2 anos nessa área. E logo em seguida, por 3 ou 4 meses, o prefeito me convidou, né, para esse desafio que eu não sabia que seria tão grande, porque a pasta realmente é muito grande, né? Nós cuidamos de diversas atividades que realmente estão diretamente vinculadas aos munícipes diariamente, né? Junto aos vereadores também há uma demanda muito significativa, né? Não só no aspecto de solicitação, né? Que obviamente são institucionais, voltada pelo cargo do vereador, ou seja, o que é a benfeitoria, o benefício e o bom atendimento ao cidadão, cumprimento de prazos e outras exigências. Não vejo nenhuma solicitação, obviamente, de forma pontual ou pessoal. Vejo que o vereador tem essa obrigação também de intervir pelo munícipe, né, na medida que a gente não consiga atender uma demanda ao seu tempo, ou da maneira como o munícipe efetivamente deseja, porque são através dos seus tributos, né, dos tributos pagos por eles, que nós somos remunerados. Eu fiz um material, efetivamente, gostaria de fazer uma coisa muito mais elaborada, que provavelmente deverá ter uma outra audiência sobre esse assunto, na qual a gente vai estar compilando todos esses documentos, esses materiais, para que possa deixar isso documentado junto à presidente, né, que solicitou essa convocação, e também os demais vereadores, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui algumas informações. Então, o que nós tínhamos no cenário de 2013, quando nós encontramos a cidade de Taubaté? Infelizmente, nós tínhamos uma situação realmente caótica, né? Eu lembro de uma apresentação do Dr. Jean no Ministério Público, no GAEMA, se não me falha a memória, o qual ele falou que nós encontramos uma situação de caos. E eu até brinquei com ele, com todos que estavam presentes, que eu achei que era Armagedon, porque a situação era totalmente dramática. Não cabe aqui nenhuma apologia, parte política, nada. Estou falando do que efetivamente encontramos e nós temos isso documentado. Então, nós tínhamos uma frota totalmente deteriorada, nós não tínhamos veículo para transporte de pessoal para fazer as limpezas da cidade, varrição, etc. E uma condição totalmente inadequada em termos de sistema de controle e proteção ambiental, né? Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos poda descartada dentro do Itaim, ao qual uma época atrás, antes de chegarmos aqui, houve um incêndio no local. Imediatamente nós tomamos uma atitude junto à CETESB e criamos uma área de manejo de vegetação. Ou seja, hoje toda a poda triturada, ou não, dependendo da situação, é descartada nesse local, onde há toda uma proteção, há um manejo, e mesmo assim nós não estamos isentos de incêndio, como já aconteceu por algumas vezes por conta da época da seca, né? Então, nós encontramos esse cenário, né, além de um problema muito sério na cidade, que eram locais de entulho, né, que nós encontramos no município, onde você tinha verdadeiras montanhas de material descartado, onde já tinha ali no local, como Murisco, como por exemplo, que é um local que nós construímos uma praça onde era a área de descarte. Então, nós fizemos ali todo um trabalho de, primeiro, dar oportunidade para os lançadores de entulho, né, o irregular, de ter um local específico para lançar os seus resíduos. Ou seja, construímos em Taubaté, até agora o ano passado, 14 PEVs na cidade. Ou seja, não há motivo para que a população, obviamente, próxima a esses locais, descarte material em local inadequado. Então, nós construímos esses PEVs, né, e fizemos um trabalho muito forte de conscientização, um trabalho de fiscalização, junto aos carroceiros, aos demais campanha junto às empresas de entulho, demais pessoas que trabalhavam com
com esse tipo de material, que era, queira ou não queira, era importante para as pessoas do bairro, porque eram volumes menores, de 1 metro cúbico até, que descartavam em praças, em outros locais, logradouros inadequados, córregos, etc. Então, diante disso, desse cenário totalmente inadequado, né, veículos totalmente destruídos, como eu mencionei, iniciamos uma aquisição de veículos, né, em março, abril de 2013, e para tentar atender a demanda a curto prazo. Mas o que a gente encontrou realmente foi uma situação de que nós entendemos que não haveria só que tomar essa iniciativa de comprar esses materiais e contratar pessoas, etc. A situação realmente era muito complicada. E tínhamos também um outro problema de pessoal, né, na qual nós tínhamos ali muitas faltas, né, e tinha ali infelizmente um vício, né, com relação a abonadas, faltas, atestados. Então nós tínhamos em média aí, praticamente contando aqui com 2 meses de 2014, que fizemos uma avaliação de 400 e poucos funcionários, nós tínhamos uma média aí de 300 e poucas faltas e mais algum tipo de autorização, obviamente legal, para afastamento. Então isso também contribuiu bastante para as dificuldades que nós tínhamos para combater a limpeza pública da cidade. E o outro aspecto também que eu julgo de extrema importância é o aspecto cultural, né? São os hábitos irregulares, infelizmente. Não estou generalizando com a população, mas creio que isso seja a minoria, mas pessoas que infelizmente, né, como já mencionei, descartavam materiais em locais totalmente inadequados, criando uma condição aí, né, de ficar enxugando o gelo, limpando o mesmo local várias vezes. Então, a construção dos PEVs, né, mais a aquisição dos veículos que nós fizemos e algumas melhorias e reparos em equipamentos importantes que nós efetivamente realizamos, a gente conseguiu começar a trabalhar com relação à melhoria nessa condição. Existe um TAC do município de Taubaté junto ao Ministério Público, de alguns pontos de descarte que nós temos obrigação de controle e de encerramento. Então nós tínhamos aí praticamente 160, 170 pontos, não todos eles elencados pelo Ministério Público dentro desse TAC, mas também alguns outros que tinham na cidade, onde nós tínhamos obrigação de frequentemente, a cada 2, 3 dias, diariamente, dependendo do volume, retirar esses entulhos da cidade. Então a gente também teve essa preocupação. E nós tínhamos uma outra dificuldade também, né? Diversos contratos atuando na mesma atividade praticamente. Nós tínhamos contrato de coleta e tratamento de lixo hospitalar, né? Nós tínhamos o contrato de chorume, tínhamos também a aplicação da capina química, né? Que depois foi extinta por questão de uma determinação, uma deliberação não vou me lembrar, da Anvisa, se não me falha a memória. Então a gente abortou esse trabalho aqui no município de Taubaté. Nem em locais fechados que a gente poderia ter essa oportunidade, nós hoje não estamos fazendo, né? Então a gente eliminou esse contrato também. A destinação final do lixo doméstico, locação de equipamentos para remoção de entulhos por conta da condição da frota existente, a coleta de lixo urbano. Tínhamos também um contrato efetivamente de conservação de vias, né, que seriam canteiros e rotatórias, também era feito por um terceiro. Áreas verdes também, algumas áreas distintas, e operação e aplicação do aterro do resíduo da construção civil. Então, todos esses contratos, né, só na época, sem contar as correções, chegavam a quase R$2 milhões. E tínhamos ainda, né, o custo operacional das pessoas envolvidas na parte de limpeza, totalizando aproximadamente 3 milhões e 700 em termos de custo, isso lá em 2013, 2014. Aí, então, optou-se pela opção de parceria pública-privada, que é um mecanismo importante, né, para os municípios, né, conseguir alavancar aí recursos, investimentos a curto prazo e com a metodologia, né, com uma empresa privada, com maior velocidade, com reposição imediata de equipamentos e materiais, coisa que infelizmente é outro problema que nós enfrentamos na administração pública, que são as licitações, ou seja, uma aquisição normal de um equipamento que levaria 2, 3 meses, a gente chega ao ponto de levar até 1 ano, por conta de questionamentos dos demais concorrentes e também por conta do próprio Tribunal de Contas validar, né, o pleito até o final na emissão da ordem de serviço, contrato assinado. Então, ela é baseada em lei federal, né, que são mais de 4 leis, não vou citá-las aqui, mas eu tenho elas aqui, depois passaremos aos vereadores, que ampara esse tipo de dispositivo de contratação, que seria a parceria pública-privada, e a qual o município dá a concessão do serviço para essa empresa,
né, para que ela possa utilizar aí do espaço público e também executar essa tarefa como se fosse próprio municipal, na contrapartida no custo de uma tarifa. A parceria pública-privada ela tem uma diferença, porque ela tem uma gestão e fiscalização, não só por conta da Lei 8.666, mas também por conta das leis federais que eu mencionei, que são específicas, né? E esse contrato de parceria pública-privada, ela envolve, dentro da sua tarifa, não só a OPEX, mas também CAPEX. Ou seja, o que é isso? O custo de operação, que seja todos aqueles serviços que eu mencionei, mais novos serviços agregados que nós não tínhamos na época, também os investimentos que têm que ser feitos. Aquisição de veículos, equipamentos, máquinas, estruturas mobiliárias, né? Ou seja, nas construções de galpões, construções de melhorias em relação, por exemplo, à nossa área de transbordo, que está sendo revitalizada, praticamente pronta, a construção do resíduo de saúde, que nós já temos em Taubaté, por autoclave, etc. E também outros investimentos importantes que têm um marco legal para ser cumprido. Então, a gente tem toda essa condição para ser cumprida, e o papel da Prefeitura nessa situação é, efetivamente, a fiscalização e o controle dessas atividades. Então, deixando bem claro que a tarifa ela é composta por essas duas linhas de trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos uma concorrência em 2014, os estudos foram feitos em 2013, nós levamos 3 anos para conseguir encerrar esse contrato, que foi o marco contratual no dia 1º de junho de 2016. Nós estamos com 3 anos de contrato, né? O término dele está previsto para 2046, podendo ser prorrogado por mais 5 anos de acordo com a necessidade e interesse do município. Lembrando que todos os investimentos e ativos na época da transferência do ativo serão de propriedade do município. Então, por exemplo, todos os investimentos feitos em galpões, né, a compostagem, o centro de controle de resíduo de saúde, a redução de massa que está prevista para daqui a uns anos, que é um investimento significativo que vai ocorrer também dentro do programa, e fora as pessoas, né, que estão ali contratadas, se a Prefeitura efetivamente tiver condições financeiras de arcar com esse público total, será transferida para o município de acordo aí com a legislação municipal. Efetivamente precisa ver isso nas questões legais em termos de recursos humanos. Então, o contrato ele prevê aí, durante esses 360 meses, um total de 2 bilhões e 62 milhões de reais. Isso chega a uma média de 5 milhões e 700 mês, né? Sendo que nós gastávamos quase 3.400, 3.500. Então, isso dá uma média, eu fiz um cálculo aqui, rapidamente, um custo de R$ 19,09 por habitante, né? Em Taubaté, aproximadamente. E R$ 47,00 usando uma residência, como uma família, por exemplo, por imóvel. Então, é um custo que a gente tem mensal para que a gente possa manter essa cidade de uma forma limpa. Obviamente que o contrato, ele não atende o município inteiro. Seria uma desproporção muito grande se pensar que um contrato de parceria pública, ele abrangesse uma cidade do tamanho de Taubaté, com 300 mil habitantes, mais de 3 mil ruas, mais de 200 e poucas praças, e todas as complexidades que nós temos de limpeza. Ou seja, se estivéssemos um país de primeiro mundo, eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer isso, por conta de, infelizmente, as pessoas não aderirem à coleta seletiva, que é de extrema importância para o município, para a geração de renda, né? Nós temos um problema muito sério com contaminação do lixo, da resíduo de coleta seletiva, por conta das pessoas não estarem efetivamente utilizando essa oportunidade do município, que está dando a cada morador, de 1 ou 2 vezes por semana, estar na porta da sua casa para poder levar um material para gerar renda e uma utilização mais adequada desse material. Então, infelizmente, nós estamos fazendo todas as medidas cabíveis, né? Propaganda, conscientização, mudança de roteiro, horários, enfim, tentando nos adequar à realidade da cidade. E resumindo aqui, o que a PPP hoje faz, a parceria pública-privada? Ela faz a coleta e transporte de resíduo domiciliar e de feiras livres, operação e estação da transferência do resíduo de transporte de transbordo, coleta hospitalar, faz tratamento de resíduo hospitalar, ou seja, não só coleta, como também trata e descarta esse material,
transporte de chorume, o tratamento do mesmo, varrição manual em vias e logradouros na área central e algumas áreas específicas, destinação final em aterro sanitário licenciado, que é em Tremembé, limpeza manual de feiras, poda, trituração de árvores, lavagem de vias e logradouros públicos, pintura manual e mecanizada de guias, coleta seletiva, educação ambiental e um SAC, né, ou seja, um atendimento gratuito à população, coleta manual e mecanizada de entulho, varrição mecanizada de vias públicas, roçagem manual e mecanizada e também limpeza de boca de lobos, que nós não tínhamos até então. E como obrigação em termos de investimento, construção de uma usina de tratamento de resíduos de saúde, que já foi construído, já está em funcionamento, construção de uma usina de compostagem, que nós estamos aguardando uma deliberação do Ministério da Aeronáutica por conta da proximidade com o BAVEX. Isso já houve até infelizmente, um indeferimento, mas nós estamos recorrendo junto ao órgão específico. Construção de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, o projeto já está pronto, a empresa já foi escolhida para a construção, né? Nós tivemos uma dificuldade com relação à área especificamente e todo o material que seria adquirido, já foi definido tudo isso, e esse aqui nós estamos fora do prazo, né? Sou bem transparente também, mas nós pedimos à concessionária a celeridade na construção desse galpão. E também há uma outra viés, fizemos uma reunião semana passada com as cooperativas, que ainda não houve por parte delas também esse ajuste da constituição da entidade que vai trabalhar dentro desse galpão. Porque a obrigação da concessionária é a construção e a entrega do mesmo em plenas condições de operação. Construção da central de triagem e reciclagem de material também, né, a mesma coisa. Depois, reforma da estação e transferência de resíduos, a gente já terminou. Do tanque de armazenamento de chorume nós já terminamos também, já concluímos, né, a concessionária. A construção da unidade de compactação, a dificuldade da concessionária estava em achar a melhor tecnologia, mas já apresentaram, vai ser feita no próprio transbordo, também está atrasado, a gente já documentou a concessionária para que ela retome essa atividade o mais rápido possível e consiga aí a curto prazo resolver esse problema. A construção de usina de redução de massa, esse é a última obrigação, se eu não me falha é 2025, a memória, mas também é uma das obrigações dela. Hoje a parceria pública-privada, a Eco Taubaté, ela possui uma frota de 145 veículos e equipamentos, não vou aqui listar todos, né, mas depois aqui eu deixo com a própria presidente aqui da mesa, e 461 funcionários trabalhando no município. A coleta de transporte de resíduo domiciliar, nós trabalhamos por região, né? Nós temos todo um mapeamento desses locais, todos os veículos são rastreados, ou seja, se a pessoa ligar no call center e falar que o caminhão não passou à frente de sua casa, imediatamente nós temos a informação se aquele fato é verídico ou não, e aí a concessionária já toma as medidas cabíveis. Toda a frota de coleta foi renovada o ano passado, ou seja, veículos zero, todos automáticos, né, com todo equipamento, como eu já falei, rastreado, e também toda a estrutura do compactador também nova, né, gerando aí uma maior velocidade. E hoje estamos tratando aproximadamente 314 toneladas dias de resíduo domiciliar, né. No resíduo hospitalar, como eu já mencionei, nós praticamente quase que acrescemos 60% do volume, né? Isso não houve custo nenhum para o município, a concessionária tinha a obrigação de tratar 42 toneladas, hoje ela está tratando 64 toneladas, deu 52% de aumento, né? O chorume nós já construímos, já falei, a nova estação, né? Aprovada pela CETESB, então ali a gente tivemos um aumento de 330% na produção deste material. E uma das coisas que a vereadora sempre nos questiona, nos pergunta bastante nas reuniões, é com relação a criar, né, um mecanismo de que você tenha um roteiro específico para que não se haja interferências de terceiros, seja lá quem for. Ou seja, até trouxe aqui para mostrar para ela, você que vai fazer parte da apresentação, né, um material que nós desenvolvemos junto com a concessionária, onde nós temos uma grade, né, um cronograma, onde você tem o bairro e a programação da data que você passa na cidade, no local para fazer. Não só, isso aqui é a parte de limpeza, tá, vereador?
a gente tem isso diante uma das preocupações que ela sempre mencionou, e eu acho que julgo ela coerente nesse sentido, porque, e para nós é muito bom, né? Porque eu, como vim do setor privado, eu não tenho aspiração, interesse político algum na prefeitura. Meu papel é estritamente trabalhar e tentar trazer para Taubaté o melhor possível. Não somos perfeitos, repito, né? Nós somos seres humanos, trabalhamos com uma equipe totalmente enxuta, nós não temos muitas vezes profissionais habilitados naquela atividade específica de fiscalização que é de extrema necessidade, mas a gente corre atrás e tenta buscar o melhor para a cidade. Então, isso é um avanço muito grande, e isso é importante para nós, porque na medida que nós temos um cronograma, nós vamos chegar naquele munícipe em algum momento, né? Obviamente que há casos especiais, como nós deixamos a data de sexta-feira, vereador, presidente, para que a gente possa atender esses casos de exceções. São, por exemplo, podas de árvores que estão em condições de risco, né? Um local que precisa fazer uma limpeza de imediato por uma questão de saúde pública, está numa situação realmente degradada. Então, a gente buscou atender todos esses pedidos, ou seja, que são excepcionais, na sexta-feira. Poda de árvore, boca de lobo, a gente não está tendo mais nenhuma solicitação adicional, muito raro, porque, graças a Deus, nós conseguimos hoje georreferenciar e mapear todas as bocas de lobos de Taubaté. Cada boca de lobo tem um número, informando se ela tem 1, 2, 3 ou 4 bocas, né? E criamos também, dentro desse sistema de boca de lobo, uma alternativa importante para a cidade. Porque, por exemplo, na região central, próximo ao mercado municipal, não adianta limpar a boca de lobo uma vez, 2 vezes por ano. Se houver uma chuva agora no período das águas muito intensa, ela vai arrastar material para, infelizmente, vai ter que no dia seguinte fazer uma nova limpeza. Então, isso nós temos mapeado também, que são os pontos críticos, né? Que são uma região próxima ao Parque Três Maria, ali na região do Bavex, mas o Bavex assumiu essa atividade em parceria conosco. Então, isso aí tudo que contribui para que a gente possa atender casos específicos, mas mantendo dentro de um cronograma, já praticamente quando ligarem para nós, olha, quando que vai limpar o bairro tal? A gente está dentro do escopo, vamos limpar daqui a 6 meses, 4, 5, 3, 2, assim por diante. Agora, se houver uma exceção, uma necessidade, ela entra dentro desse cronograma de emergência, que são todas as sextas-feiras, né? Acho importante frisar isso, porque mostra e nos dá também ganho de escala, né? A gente ganha porque você está trabalhando de uma forma logística. Por exemplo, se eu fizer uma poda de árvore no Parque Três Maria e for fazer uma lá no Santa Teresa, o custo que eu tenho operacional, o tempo que se perde é muito grande. Então, essa proposta de organização, ela veio a colaborar muito. Então, nós temos a containerização também na cidade, né? Que são containers que estão distribuídos para a população na área central. Fizemos também o container soterrado no mercado, vamos construir um agora na Praça do Epaminondas, acho que a partir do início agora de setembro começamos já os serviços no local. E aqui tem as informações sobre o aterro, poda de árvore, né? Nós tínhamos uma condição muito precária, né? No passado, uma demanda muito reprimida, e hoje conseguimos atender praticamente quase todas as demandas no máximo em 60 dias, né? Também na mesma estrutura que eu falei, havendo necessidade, casos excepcionais, nós vamos tratar dentro de uma vez por semana para atender essa solicitação. A lavagem de levias e logradouros que eu já mencionei, pinturas de manual e mecanizada de guias, né? Coleta seletiva, estamos chegando próximo a 10 toneladas, 9 toneladas dias. Nós tínhamos aí uma média aproximadamente de 800 quilos dias, nós multiplicamos isso por 10, mas não por falta de estrutura que nós não estamos avançando e de interesse. Volto, né? A população, infelizmente, não vem aí aderindo com a maneira que nós gostaríamos que fosse, para que a gente pudesse ter atingido um volume maior em condição a isso. Então, aqui tem todo o material referente à educação ambiental, que é feito junto às escolas, né? Que isso é importante, que nós apostamos que a criança vai ser o futuro da cidade com relação à educação e à participação nesse processo, né? Nós temos a estrutura de remoção de manual de entulho também, né? Que é importante também para a cidade. A varrição mecanizada também é toda georreferenciada e medida através do próprio veículo, né? E aqui, como eu falei, a roçagem, aqui está o cronograma e o sistema de áreas que nós dividimos a cidade em 4, e aqui o cronograma por regional, tá? Isso eu vou deixar à disposição de vocês.
E as rotagens aqui, tem algumas fotos, né, algumas informações adicionais, né, volume produtivo, né, que eu acho importante também deixar com vocês, mas isso na audiência pública a gente vai estar passando com maior detalhamento. A gente está buscando algumas alternativas com a concessionária, a título de parceria, de alguns equipamentos modernos com relação à limpeza de guia, né, como um trator que limpa toda a guia, com uma produção muito maior do que a manual. Então, esse é um dos que vão entrar em operação aí em breve. A boca de lobo, como eu já mencionei, ela também tem tido um resultado muito importante para o município com relação, né, a escorpiões, baratas e também a condições de enchentes. Como eu mencionei, toda a boca de lobo do município ela é georreferenciada, né? Se você, a vereadora está aqui vendo na minha mão, aqui comigo, todos esses pontos representam uma boca de lobo no município que ela tem uma coordenada geográfica. Isso já passamos para a área de galerias, que é importante para que ele possa também avaliar. E já passamos em todas as bocas de lobo, agora em dezembro encerra o ciclo de 2 visitas. Então a gente vai conseguir realmente, e nós temos notado que isso tem surtido um efeito muito, muito bom, porque a rapidez que a gente está conseguindo executar o serviço está sendo por conta eu acredito que da consciência da população, porque a gente não tem tido bocas de lobo que nós abrimos que não estão mais com aquela quantidade de sujeira que tinha antigamente, né? Então acho que isso tem trazido para o município aí um ganho realmente significativo. Bom, os demais aqui, depois fotos antes e depois, como ficou todas essas áreas que eu falei que foram investidas, né? E com relação a Eco Taubaté, é isso que eu queria passar rapidamente, né? Para que vocês tenham conhecimento aí da importância dessa concessionária, e eu digo com a maior tranquilidade e transparência do mundo. Taubaté hoje, se tivesse que trabalhar com a estrutura que tínhamos no passado, com as condições financeiras dos últimos 3 anos, nós estaríamos num colapso na cidade de saúde pública, não tenho dúvida alguma, porque a capacidade de investimento, de operação de uma empresa privada, seja esse consórcio ou outro qualquer, como mencionaram um dia para a gente, vamos assumir a concessão da Sabesp. Vocês não têm noção da dificuldade que é para se fazer primeiro um estudo de adequação para se assumir um trabalho específico de uma concessão de saneamento básico. Descartamos totalmente essa possibilidade por uma questão de não operar. Tem mais tempo? Posso? Acabou. Encerrados. Oi, obrigada. Encerrados os primeiros 30 minutos, de acordo com o regimento interno, eu devo consultar o plenário. Eu gostaria de aproveitar e já citar a presença nesta manhã conosco da vereadora Vivi da Rádio e também do vereador João Vidal, e gostaria de pedir ao plenário presente, então, aos meus 2 colegas vereadores, se podemos estender um pouco mais o tempo do secretário, tudo bem? Então, eu vou te dar mais 10 minutos, secretário, para você concluir falando também da taxa de eliminação pública, certo? Muito obrigada. Só um segundinho. Bom, a contribuição de iluminação pública, enquanto eu abro aqui o arquivo, ela também foi objeto lá em 2014, né, no qual houve uma definição do Legislativo, né, federal, do Congresso Nacional, da obrigação da transferência desse ativo. Então, nós em 2014 fizemos um estudo aí em parceria com a Câmara Municipal, uma discussão que levou aí, acho que mais de 30 dias, né? Foi polêmico na época e seria polêmico hoje, né? Criação de uma nova taxa. Isso nunca é positivo, né, para a população e muito menos para o gestor e também para os legisladores. Mas foi uma necessidade que nós tivemos na época, né, por questão dessa obrigatoriedade de assumir o ativo, e aí fizemos essa lei, na qual foi feita através de uma avaliação com relação ao custo necessário para a manutenção da iluminação pública, né, o custo operacional que nós teríamos que ter a partir daquela data, né, ou seja, obviamente com a licitação posterior, e também o custo da energia elétrica, né, o custo de iluminação pública propriamente dito, que é o consumo das vias públicas, né, que é as lâmpadas que estão nas ruas e praças
e demais locais onde há presença do público. Então, somando esses dois valores, na época chegamos a um coeficiente, a qual nós fizemos uma distribuição de acordo com a faixa de consumo, né, com um percentual específico. Essa foi a medida que nós tomamos na época como achando ela sendo a mais, não dá para falar que seria a mais justa ou menos injusta, mas o que nós julgamos na época mais adequada. E volto a dizer, uma discussão bem produtiva na Câmara Municipal, ou seja, houve uma participação muito intensa, né? Foi uma condição bem complexa, mas que na época, e felizmente, houve a aprovação. Obviamente, como eu mencionei, não há perfeição, né? Nós estamos falando com o ser humano, mas na época, todos nós, né, que estávamos ali, cada um defendia uma posição, um tipo um modelo de cobrança, assim por diante, e chegou-se ali um denominador comum. E hoje a taxa de iluminação pública, ela hoje realmente ela contribui muito para o município. Como eu disse que a estrutura da parceria pública-privada hoje em operação no município, ela é de extrema importância para a cidade. Eu também digo que a contribuição de iluminação pública para a cidade hoje, ela condicionou o município à capacidade de manter o seu sistema de iluminação pública em operação. Conseguimos fazer investimentos, né? Conseguimos manter as contas, né, de iluminação pública em dia com a concessionária, porque hoje uma dívida com uma distribuidora de energia, ela causa uma série de transtornos para o município. A primeira, suspensão de todas as atividades da concessionária para com o município. Qualquer obra não será mais executada por você estar inadimplente com ela. A outra seria a positivação, cada um fala de uma maneira, negativação do CNPJ do município em órgãos de controle financeiro. Isso acarretaria a inviabilidade do município na captação de recursos, financiamentos, empréstimos e investimentos necessários, por exemplo, como o CAF, o do LED, que a gente estamos tentando agora, foi aprovado na Câmara. Agradeço mais uma vez aí a participação dos vereadores nessa importante aprovação para o município. Um dos motivos de eu me atrasar um pouco para vir aqui foi a elaboração desse projeto do LED. É um projeto expressivo, corajoso, que vai trazer muitos benefícios para Taubaté, mas também concordo com vários vereadores, como o vereador João Vidal, que aqui está, na época, uma preocupação grande com relação à qualidade desses LEDs, ou seja, na medida que você troca todo um parque de 26 mil lâmpadas por LEDs, e esses LEDs, infelizmente, não corresponderem com a eficiência e eficácia necessária, o risco que nós corremos é muito grande. Então, a gente ouviu muita gente, consultou muita regulação, legislação, para que a gente garanta essa condição de ter aí essa troca importante para a cidade. Então, na época, tendo essa condição e esses custos, né, que eu recebi agora de manhã da contabilidade, depois, na hora das questões, eu posso até passar os valores. Então, o que a contribuição de iluminação pública arca hoje? É com os custos de iluminação propriamente dito, né, o quilowatt-hora gasto com iluminação, a manutenção de iluminação pública, pagamento de alguns financiamentos, Desenvolve São Paulo, por exemplo, e também o custo com relação aos gastos pessoais, combustível, material, que é gasto pela própria prefeitura nesta atividade também, né? Porque nós temos uma equipe pequena hoje, né, prestando serviços pontuais, né, não poderíamos mandar embora essas pessoas e parar 2 veículos praticamente numa condição razoável. Então eles atendem também uma demanda importante da cidade, pequena, obviamente, em relação ao que o contrato traz. E também expansão de sistema, né, pontos novos que foram atendidos, né? O Eduardo mandou a apresentação para mim, que é o gerente da área, mostrando também o que foi implantado na cidade e o que houve de modernização. Então, resumindo, a CIP ela é de extrema importância para a cidade. Aqui eu tenho também os dados da contabilidade, que eu vou passar para os senhores na audiência pública, ou se já tiver consolidado junto com o que o Eduardo me mandou, eu já posso providenciar através de ofício para vocês sem problema algum. Então, ela é voltada somente para estas atividades, né? Que julgo hoje, se não estivéssemos hoje com a contribuição de iluminação pública, além do problema financeiro, nós estaríamos hoje numa situação também de segurança pública muito grave. Então, eu parabenizo todos os vereadores que na ocasião lutaram pela CIP,
que aprovaram, sei que sofreram desgaste, né, por conta dessa aprovação, mas tenho certeza, convicção plena de que fizeram um bem muito grande para a cidade, né? Às vezes não tem como se fritar um ovo sem quebrar os ovos. Então, realmente, na época, houve-se um desgaste grande, mas o benefício que vocês trouxeram para a cidade, que já tem 2.000 LEDs instalados, não há pontos escuros com mais de 36 horas, se tiver é por falta de informação, porque nós temos um call center gratuito e a empresa tem a obrigação legal de cumprir esse prazo. Temos rondas diárias, então, enfim, é uma questão só de falta de informação. Mas que a estrutura está trabalhando e nós cobramos bastante essa empresa, a empresa ela já foi, ela perdeu licitações porque nós notificamos ela a nível de proibi-la para que possa participar de outros contratos de licitação, tamanho o rigor que nós temos com essa empresa. Então, porque a gente sabe da preocupação e dos prazos que ela tem que cumprir. Então, brevemente falando sobre iluminação pública, é essa informação que eu queria passar. Agradeço a oportunidade, vereadora, e pedindo desculpa mais uma vez aí pela demora na presença e me colocando à disposição. E se houver audiência pública, traremos a apresentação. Se vocês julgarem necessário, traga o ofício com as informações dos gastos e das informações que a contabilidade nos passou, eu farei com o maior carinho, mas também não vejo problema de ter audiência, que eu acho que isso só traz ganho para o município, e volto a dizer, não vejo isso daqui como nada negativo, pelo contrário, acho que a crítica tem que ser vinda, e creio sempre do lado construtivo, e vamos aprender junto com vocês e trabalhar juntos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, secretário, que fez uma excelente explanação dentro do tempo previsto, muito concisa e cheia de informações. Eu agradeço. Bom, conforme o parágrafo 2º do artigo 249 do Regimento Interno da Câmara, encerrada a exposição, poderão ser formuladas interpelações pelos vereadores que se inscreverem previamente, por até 5 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá 10 minutos. Então, neste momento, eu faço a inscrição dos vereadores presentes. Quero aproveitar e ressaltar também a presença dos meus colegas, vereadores Orestes Vanoni e também vereador Bob. Por favor, vereadores, vocês gostariam de se inscrever para fazer questionamentos ao secretário? Vereadora Vivi, não, agradece. Vereador João Vidal vai querer se inscrever. Vereador Bob? Não. Vereador Vanoni? Não. Então, temos somente o vereador João Vidal. Encerro agora a inscrição de vereadores para realizar questionamentos ao secretário Alexandre Magno. Depois do vereador João Vidal, eu farei uso da palavra para os meus questionamentos. Também quero ressaltar a presença do senhor Ivan Rezende, assessor parlamentar do vereador Alexandre Vilela, da senhora Cíntia Alckmin, assessora do vereador Guará Filho, do senhor Hamilton Júnior, chefe de gabinete do vereador Luiz Henrique Neneca, do senhor Milton Fujihara, assessor parlamentar da vereadora Gorete. Vamos então aos questionamentos. Obrigada. Com a palavra, vereador João Vidal. Velho já. Opa, já abriu o microfone antes de eu falar que eu tô ficando velho. Vamos lá. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui um dia antes da volta do recesso oficial, que é amanhã na sessão ordinária da Câmara. Bom dia à vereadora Lorene, que preside essa sessão de convocação. E bom dia, secretário Alexandre Magno, os servidores também que o acompanham aqui. Eu vou ser muito direto na minha pergunta e será uma só, precisa. Mas antes é importante fazer a introdução. A introdução quer dizer o seguinte: a pergunta que eu farei será para o secretário de Serviços Públicos, porque o Alexandre Magno eu conheço, respeito, gosto, conheço antes dele ser secretário, trabalhamos politicamente juntos e somos do mesmo setores, e somos do mesmo setor privado, né? Ele vem do setor privado das concessionárias de energia elétrica, assim como eu. Então, eu conheço, respeito, sei da sua competência, sei do seu caráter. Mas a pergunta eu preciso fazer para o secretário, não é isso, vereador Bob, vereadora Vivi, bom dia, e vereador Vanoni. A pergunta é o seguinte, Alexandre: em 2014, nós aqui nessa Câmara aprovamos a taxa de iluminação pública.
99 em cada 100 cidades no Brasil aprovaram, porque foi uma resolução do governo federal que passou a responsabilidade da manutenção da iluminação pública para as prefeituras, numa canetada da então presidenta Dilma. E isso gerou um gasto extraordinário muito grande para as prefeituras e que 99 em cada 100 não tinham como assumir essa responsabilidade se não taxassem, se não criassem uma taxa. Então aqui a Câmara de Taubaté criou essa taxa e eu fui um dos que debruçou com o secretário para criarmos uma taxa menos impactante possível e que desse conta de assumir a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, que até então era da concessionária. O que é a concessionária? Muitos chamam de Bandeirante Energia, tem gente que chama de Light ainda, tem gente que chama de Eletropaulo, mas a concessionária que fazia manutenção, hoje é a prefeitura que faz. Dada essa introdução, eu quero dizer, vereador Bob e vereadora Vivi, que não estavam aqui no outro mandato, que nós aprovamos essa taxa, uma medida, uma lei indigesta, impopular, porque ninguém gosta de ser taxado, muito menos os vereadores gostam de taxar, mas precisou passar pela Câmara e era uma necessidade, e nós aprovamos essa lei com um artigo. E o que dizia esse artigo, vereadora Vivi, vereador Bob e vereador Vanoni? Que aprovada a taxa, mensalmente, está na lei, é lei, a prefeitura tem que prestar contas do que arrecada e do que gasta. A minha pergunta é isso: por que a Secretaria de Serviços Públicos com a Prefeitura não cumprem esse artigo da lei? Obrigado, secretário, bom dia a todos. Vereador João Vidal, antes de passar a palavra ao secretário, você tem direito à réplica e depois até a tréplica do secretário. Então, se quiser fazer uso e ficar aí na tribuna, passo agora para a resposta do secretário Alexandre Magno. Vereador, como eu mencionei aqui, a recíproca é verdadeira, nos conhecemos há muito tempo, somos oriundos do mesmo setor. São dois fatores, né? Primeiro, porque nós fazemos na casa todo quadrimestre a apresentação dos resultados, né? Ali vem as informações total da pasta, né? Tudo que nós gastamos com resíduo sólido e essas informações. Realmente eu concordo com o senhor, houve um lapso da nossa parte de não documentar esses valores mensalmente, tanto é que na reunião passada que nós tivemos aqui na aprovação do projeto de LED, houve um comprometimento de que nós fizéssemos primeiro o balanço geral de 2014 até agora e um comprometimento de se fazer isso mensalmente, que eu sugeri que fizesse na apresentação do quadrimestre um quadro específico com entrada e saída dos recursos. Os valores que são repassados pela distribuidora, o senhor conhece muito bem, ela é feita em três momentos, né? São 3 datas. E muitas vezes esses valores eles alavancam o mês seguinte, então não é um valor preciso. Então a gente sempre espera um ou 2 meses para fechar os valores de entrada e efetivamente os gastos mensais a gente leva ali 15, 20 dias para compilá-los. Então eu acho que se pudesse ser dessa forma, eu acredito que seria interessante. Mas eu estou já com os dados aqui de todos os anos e vou apresentar para vocês aqui depois em papel e também na audiência pública, mas foi realmente uma condição também de... nós temos um pessoal que, infelizmente, que é o quadro próprio da prefeitura que trabalha nessa gestão, nós não temos nenhum engenheiro contratado, no início nós tínhamos o Ricardo Galvão, que infelizmente saiu do quadro e hoje quem cuida é o pessoal de carreira. Nós temos um engenheiro recém-formado, que é o Paulo, e o Eduardo, que é o gestor do contrato, e tem os repasses são feitos diretamente para a área financeira, né? A gente não tem muito contato direto com esse recurso, apesar da lei determinar que a Secretaria de Serviço Público fique responsável por essa atividade, mas nós temos confiança e plena segurança de que os valores pagos mensalmente foram destinados às atividades inerentes à lei. Então, realmente foi esse problema de pessoal, falta de estrutura com relação a mantermos esse hábito de controle, de passar isso mensalmente para a Câmara, ao qual nós assumimos agora. Eu só espero que vocês decidam qual é o melhor mecanismo. Se mensalmente, sem problema, todo dia, acho que 15 dias após é uma data
que dá para se passar essas informações, que obviamente não passam só pela minha pasta, repito, passa pela Secretaria de Finanças, Contabilidade, Arrecadação, passa pela área de pagamento, passa por compras muitas vezes, porque há o pagamento da empreiteira, às vezes algum problema, alguma notificação, algum atraso. Então, também não é um fechamento muito simples de se fazer. Então, eu estou sendo transparente, houve realmente um lapso da nossa parte de não informar isso mensalmente, mas a cada quadrimestre essas informações são prestadas em termos de números financeiros e os tópicos mais importantes, informando o que foi implantado, o que foi manutenido, o que foi modernizado. Né? Mas concordo com o senhor dessa importância de chegar até a casa e me coloco à disposição para regularizar a situação do passado em termos de números e também vocês decidindo qual é o melhor mecanismo, nós cumpriremos a partir desta data. Com a palavra, o vereador João Vidal. Aí não, só. Obrigado, secretário, pela resposta, mas ela, com todo respeito, né, data máxima vem nem insatisfatória e é a resposta que a gente vem tendo desde então. Desde que a lei vale de 2014, a prefeitura tem que publicar, é lei. Essa lei foi tirada em acordo com a equipe da secretaria, junto com a Câmara. A transparência é mínima que pode ter, arrecadou X e gastou Y. A gente fica fazendo conta, o meu gabinete faz conta. Eu estimo que tem arrecadado aí por volta de 2 milhões por mês e estimo um gasto X que varia de mês a mês. Isso afeta e agride diretamente o trabalho do vereador, que é de fiscalização. Não dá para fiscalizar. Nós criamos uma lei impopular, dura, que todo mundo paga na conta de luz e não conseguimos fiscalizar porque a prefeitura não cumpre a lei de divulgar os dados. É muito básico, é muito simples isso de fazer, por mais que tenha dificuldade de recursos humanos para fazer, é uma planilha de Excel. Planilha de Excel, que faça com 2 meses de atraso. Esse ano, por exemplo, janeiro tem, fevereiro só tem a receita, março não tem nenhum nem outro, abril só receita, maio tem ok, então pinga informações lá, pinga dados que a gente não consegue fazer a fiscalização. Sem contar que é constrangedor, eu sou um legislador, eu tenho que primar pelo cumprimento da lei. Se nós aqui, vereadores, não cumprimos lei, rapidamente as redes sociais gritam para nos cobrar. Eu estou dizendo, a prefeitura não está cumprindo a lei. Eu vou falar qual lei. É o artigo 4º da Lei Complementar 358 de 2014. A prefeitura não cumpre o artigo 4º da Lei Complementar 358 de 2014 e, mais uma vez, eu estou fazendo aqui a minha ressalva. E isso afeta diretamente um assunto que está na boca e na cabeça do povo, que é o empréstimo de 30 milhões, que nós acabamos de aprovar com o meu voto contrário. O vereador Lorene não pôde estar pelo falecimento da sua avó, mas já tinha manifestado posição contrária a isso. A prefeitura vai emprestar 30 milhões de reais, com todos os argumentos que ela tem, enfim, não vem ao caso agora, sem antes prestar conta do que faz com o dinheiro dedicado para a política que o empréstimo vem servir. Então, isso é grave, é importante registrar aqui, que fica registrada a minha crítica, para não dizer que eu faço crítica aqui nas costas do secretário. Está sendo feita a minha crítica na frente do secretário. Eu gostaria de encerrar esse mandato vendo essa lei cumprida aí mensalmente, como o dispositivo diz. Se não, manda uma lei, a gente muda aqui na Câmara e diz que não vai cumprir mais. Obrigado, secretário. Um bom dia a todos novamente. Posso falar? Com a palavra, o secretário Alexandre Magno. Bom, concordo com o vereador, eu acredito que realmente temos que ajustar esse procedimento. Só preciso que os vereadores definam mês a mês, eu acho que a lei determina isso, então fica acertado mensalmente essa informação, tá? Eu vou entregar a vocês aí na reunião se houver aí audiência pública, né? E a apresentação propriamente dita e os dados mês a mês com relação aos dados. Eu tenho os dados consolidados, obviamente, né? Desde 2014 para cá. Mas realmente é constrangedor, efetivamente, concordo com o vereador, em gênero, número e grau, mas informando novamente, né, que no quadrimestre nós informamos os gastos de todos os meses, né, de uma maneira global, não individualizada mês a mês. Mas a gente vai abrir esses dados e apresentá-los mensal para vocês, e a partir agora do mês de setembro apresentaremos já os dados de agosto para vocês sem problema algum. Peço desculpas à casa por esse equívoco, tá? Mas tenho certeza que não há má fé, não há nenhum tipo de irregularidade, ou realmente mesmo falta de atenção nesse quesito.
E julgo, né, por questão do quadrimestre, eu sei que ela é mensal, né, os dados, eu achei que isso seria o suficiente. Mas a gente abre os dados agora, a partir desse mês de setembro, referente a agosto, e a gente já apresenta as informações para a Câmara Municipal. Agradeço ao vereador pela cobrança. Eu não tenho como ver isso como um lado negativo, pelo contrário, ele está coberto de razão, né? E cabe a nós, como administrador público, né, cumprir aí a regra do jogo, que não custa nada para ninguém, né? Peço desculpas aí aos munícipes, mas nós vamos apresentar essas informações sem problema algum, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Bom, vou passar agora a fazer uso dos 10 minutos que me cabem para os meus questionamentos. Assim como o meu colega vereador João Vidal iniciou, eu digo mesmo, não tenho dúvida da competência, da capacidade, respeito muito a pessoa Alexandre Magno, que tem aqui do meu lado, além de respeitar muito também o secretário, que é sempre coerente, nos atende, acessível, e vem fazendo um trabalho que eu não tenho dúvida que tem sido um avanço para a cidade de Taubaté. Eu não tenho dúvida. Eu parabenizo, faço críticas com a finalidade de serem construtivas, de melhorar a qualidade de vida da população de Taubaté, e também faço elogios quando devem ser feitos. E eu não tenho dúvida de que o serviço vem melhorando ao longo dos anos. No entanto, eu tenho uma máxima que é a de que sempre pode ser melhor ainda, né? De que sempre pode melhorar. E em se tratando de recurso público, de dinheiro do povo de Taubaté, é minha função e obrigação querer que seja feito o melhor possível, gasto com mais eficiência, para que sejam feitos serviços com ainda mais qualidade e garantir qualidade de vida para o povo de Taubaté. Dessa forma, secretário, peço licença, farei algumas perguntas de forma bem objetiva, bem direta, que parecerão duras, mas sem rodeios, para que o senhor possa nos responder. Bom, vou começar pela taxa de iluminação, porque são menores, são poucas perguntas, o senhor pode anotar, mas se quiser eu também te passo o meu papel em seguida, tá? Para o senhor acompanhar uma a uma. O vereador João Vidal, que me antecedeu, já excluiu uma pergunta aqui do meu rol de questionamentos com relação ao cumprimento dos relatórios mensais. Nós votamos aqui nesta casa um projeto de lei autorizando um empréstimo milionário em nome do povo de Taubaté, e que o povo de Taubaté pagará ao longo de muitos anos aí para frente. O gestor, o administrador Ortiz Júnior passará e o povo continuará pagando esses recursos. E nós aprovamos isso no escuro, sem ter consciência da contribuição de iluminação pública, quanto de fato a população de Taubaté já pagou de iluminação pública, se não dava para fazer com recursos próprios. Nós temos a palavra de vocês contra as nossas previsões, como o vereador João Vidal colocou. Nós estimamos, porque nós não temos o nosso instrumento de trabalho disponível, as informações transparentes como a lei manda. Então, sano essa questão pela pergunta do vereador João Vidal. Aí coloco a seguinte: é impossível, né, qualquer controle e fiscalização no exercício do meu trabalho quando temos da administração insistindo em esconder alguns documentos sobre o destino do dinheiro. A minha pergunta de forma bem objetiva: há alguma ilegalidade para se esconder? Qual a dificuldade em apresentar resultados financeiros que a lei obriga, nos termos do artigo que o vereador João Vidal citou, sobre receita e despesa da contribuição de iluminação pública, a CIP? Segunda pergunta: anualmente o Poder Executivo deve aferir os custos de manutenção, expansão e modernização da iluminação. Se houver redução, o percentual deve ser repassado ao consumidor no ano seguinte, por meio de redução da CIP. Não somos capazes de calcular estes dados atualmente, por falta de clareza nas informações expostas no portal de transparência, conforme o artigo 11 deveria ser exposto. Houve redução nos custos para que pudesse ser repassado à população? É a segunda pergunta. Depois, o parágrafo 2º, artigo 3º do decreto, prevê que o programa de gastos e investimentos e o balancete anual do Fundip, aos quais se refere o parágrafo único do artigo 8º da Lei 358 de 2014, essa lei que criou o fundo da taxa de iluminação e a contribuição de iluminação para o povo de Taubaté, serão encaminhados anualmente à Câmara Municipal na forma de anexo da proposta de lei orçamentária. Isso nunca ocorreu.
nunca veio um relatório anexo com o balanço anual do Fundo de Iluminação Pública. A pergunta é, onde estão os relatórios? Por que escondê-los? E aí eu queria fazer uma observação. O decreto, ele diz, o programa de gasto de investimento do balancete, aos quais se refere o parágrafo único do artigo 8º da Lei 358, mas a questão é que não existe parágrafo único no artigo 8º da Lei de 2014, mas o prefeito, no seu decreto, faz referência a um parágrafo único que não existe. Essas são as minhas questões com relação à iluminação pública. Eu gostaria de citar para a população que nós já fizemos os seguintes requerimentos com relação a esse tema. O requerimento número 908 de 2017, sobre iluminação no Portal da Mantiqueira. O requerimento 1049 de 2017, iluminação no Parque Emical. O requerimento 1638 de 2017, sobre manutenção de pontos de luz. O requerimento 1757, sobre iluminação no campo da CTI. O requerimento 1806 de 2017, sobre iluminação na Independência. 1807, sobre iluminação de túnel. 66 de 2018, sobre manutenções em pontos de luz. O requerimento 433 de 2018, iluminação no Alto do Cristo. O requerimento 1094 de 2018, questionamos o LED e disseram que estava em análise. E o requerimento 1600 de 2019, sobre iluminação no Jardim do Lago. Para fechar, secretário, como quarta e última pergunta, nós tivemos em reuniões, como eu quero citar mais uma vez, que o senhor sempre me atendeu para questionar, porque nós não temos respostas eficientes de requerimento nesta casa e, infelizmente, na maioria das vezes, nós vereadores aceitamos isso, eu venho repetindo os meus requerimentos e muitas vezes vou até a secretaria fazer questionamentos que o senhor sempre me atende. E lá nós conversamos certa vez com relação ao empréstimo da iluminação pública, que eu gostaria de ver o cronograma, assim como eu fiz fala aqui na nossa audiência pública também, o cronograma de aplicação, o raio, né, de aplicação, quais serão as ruas que efetivamente receberão a substituição da iluminação. O senhor possa nos enviar esse documento que nós não temos acesso, e também fiz um questionamento naquela ocasião sobre os loteamentos fechados, né, os entendidos como loteamentos fechados. Se aqueles que estão no centro da cidade, fora da cidade, mas que têm ruas com acesso de pessoas controlado, como é que se dará a iluminação LED por resultado do empréstimo nestes locais? Bom, concluo com essas 4 questões, as perguntas sobre iluminação pública. Agora, sobre a Eco Taubaté. Quer responder primeiro? Então eu vou pausar o meu tempo. É que eu ia tentar usar o tempo certinho, mas eu vou pausar, vou te passar para responder essas. Então, muito obrigada. Com a palavra o secretário Alexandre Magno. Com relação à informação da parte transparente das informações, com relação, eu já mencionei, né, com o vereador Vidal, nós vamos fazer esse retroativo e fazer cumprir a lei aí a partir desse mês de agosto, agora já em setembro, apresentando os dados. Isso, efetivamente, eu preciso... o vereador fala que é uma planilha de Excel, realmente ela é, só que eu preciso de outras áreas para que me dê esse subsídio de informações que eu não tenho diretamente. Por exemplo, quanto que a concessionária repassa, ela vai efetivamente para a área da receita. Eu tenho que compilar essa informação e confirmar com a concessionária distribuidora se efetivamente for o valor transferido, né? A gente tem o que a concessionária me repassa, eu tenho a informação porque ela me informa. Mas o que efetivamente entrou nas contas da prefeitura e a situação que está com relação aos investimentos, né, se esse valor está depositado em poupança, se há saldo, se não há saldo, isso é competência da pasta, das finanças, e efetivamente cabe a mim ali uma obrigação de estar acompanhando mais de perto, mas a gente vai tentar sanar isso de uma maneira e informar isso de uma maneira bem tranquila. Então não há interesse em informar. O que houve mesmo foi o lapso de não se cumprir uma rotina mensal que deveria ser feita, como a presidente acabou de mencionar. Não há possibilidade de redução do custo da contribuição neste momento, por conta de a gente estar pagando aí mais quase 850 mil mês de consumo de iluminação pública. O que me está me estranhando muito nessa condição de informação, que eu estive nessa casa, eu fiz uma apresentação por mais de 20 minutos, onde eu coloquei toda a receita, despesa, as informações que nós tínhamos, o saldo que teríamos, entre aspas, né, qual o benefício do LED, e essas informações não chegaram aos vereadores. É uma questão que eu pergunto, porque...
Não, foi protocolado um documento junto com o projeto de lei, com o autógrafo, se não me engano é o texto que é utilizado. Há uma apresentação, eu vou trazer para vocês, isso à tarde eu mando protocolar. Lá estão todas as informações de quanto nós pagamos de iluminação pública, ornamental, quais são as referências, o quantitativo, o que a gente tem de expectativa de redução de custo. Então, se esses valores não chegaram até vocês, como também eu peço transparência, vocês nos solicitam isso também, eu requeiro à Câmara também que reveja também o trâmite interno, porque a vereadora não recebeu esse documento, ou demais vereadores não receberam. A apresentação foi feita e foi deixada aqui à disposição da Câmara, para que vocês pudessem analisar isso com tempo anterior à data da aprovação. Isso foi bem claro. Eu fiquei aqui, me coloquei à disposição de todos os vereadores presentes para os questionamentos. O próprio prefeito esteve aqui, eu fiz a apresentação. Então, esse material eu mando trazer agora à tarde para vocês. Foi uma compilação que a gente fez, foi uma exigência da Caixa Econômica Federal a apresentação desses dados para que ela pudesse avaliar o benefício do financiamento feito, e também da capacidade da prefeitura de estar elaborando um financiamento desse porte. Então, na ocasião, nós fizemos realmente entregamos esse documento na Câmara junto com o projeto. Agora, se houve uma falha da administração e não apresentar esses dados para os vereadores aqui na Câmara, mas a apresentação ela foi feita aqui e eu deixei o arquivo à disposição, ficou até no arquivo aqui do computador da Câmara Municipal, mas eu faço questão no período da tarde de fazer um ofício e protocolá-lo novamente. Ali tem muita informação importante mostrando todo esse cenário, o que a gente procurava, o que a gente visa com LED. Então me deixa um pouco assustado essa situação, como vocês também, Eu acho que eu também tenho a condição de também estar falando, olha, eu fiz a minha parte. Agora, se da administração para cá não está tendo esse link de informações, vários requerimentos que a senhora citou aí, todos eles eu respondi informando, estamos inserindo no projeto, assim que houver recursos, nós vamos fazer o projeto das praças. Elaboramos alguns projetos de algumas praças, implantamos algumas e algumas vão entrar em outras fases. Agora, eu não sei se a informação está chegando até a presidente, a vereadora e demais vereadores. Então, assim, me coloco à disposição lá na minha secretaria para sanar esse caso específico. Eu recebi a visita de uma assessora da vereadora para tratar de alguns assuntos pontuais, ao qual nós demos algumas respostas. E eu não me lembro se são esses efetivamente, me desculpe, mas é só me passar os dados novamente que eu repasso aí as respostas. O balancete anual, eu vou ser muito sincero, eu conheço o dispositivo legal, eu acredito que quem faz o fechamento do balancete é a Secretaria de Finanças. Eu vou consultar o motivo de por que ele não vem no fechamento do ano, e vamos tomar providência para que isso chegue até vocês também, ok? E com relação ao parágrafo único, eu vou dar uma olhada aqui no dispositivo, deve ter tido ocorrido alguma falha, eu já vou pedir para fazer a revisão dele e retirar esse dispositivo, porque senão não tem razão de ser, E o LED, na apresentação que eu fiz na Câmara, eu já apresentei para os vereadores. Nós vamos trabalhar com os polígonos, ou seja, os mesmos que nós estamos fazendo com a limpeza da rede de energia elétrica, com ocupação de terceiros, com linhas telefônicas e de internet, nós vamos usar esse aspecto. E houve aqui, por parte do prefeito, uma garantia que vamos partir do bairro para o centro. Mesmo porque o centro já está contemplado com 2.000 LEDs, que efetivamente serão substituídos pelo mesmo padrão, para poder manter o mesmo conceito, e esses 2.000 nós vamos realocar em áreas que não estão contempladas na área urbana. Mas toda a área urbana municipal, ela será contemplada, ou seja, os 26.000 pontos que contemplam a região urbana, todas as ruas das cidades terão LED. Então, o pessoal nosso está desenhando lá agora, dentro do projeto, quais serão as prioridades, e me coloco à disposição de vocês para fazer uma apresentação específica sobre o polígono, como que nós vamos começar, qual é a sugestão dos vereadores, e o prefeito mesmo falou que não há problema nenhum de começar pelo bairro, eu também não vejo problema nenhum. Nós só avançamos com a área central porque foi uma questão de todas as pessoas do bairro, como frequentam a área central, ter mais contato com o LED e se familiarizando com ele, dando a oportunidade de todos conhecer essa tecnologia. Agora, a partir do momento que nós temos o LED já no centro, podemos partir do bairro sem problema algum. Obrigada, secretário, pelas respostas. Com relação a
a um documento que faz um resumo, um balanço geral. Foi enviado a esta casa, está aqui nas minhas mãos. Ele tem 10 páginas e contempla informações importantes, relevantes mesmo, como o senhor colocou, com relação ao LED, e informações que fomentam o nosso debate, porque como nós só temos acesso a este, nos trazem ainda mais questionamentos, porque tem contas aqui que não fecham para a gente. Então, é justamente por isso que a gente precisa de mais acesso à informação ainda, né? Muitíssimo obrigada, e eu tenho certeza que a gente pode sanar isso aí com a apresentação do balanço anual na lei orçamentária e agora também das prestações de contas de receita e despesa mensal, certo? O cronograma também que agora falando em cronograma, tanto o cronograma de implantação do LED, priorizando periferias, os bairros mais distantes, ficou aqui registrado o compromisso do prefeito, do senhor também, e nós vamos acompanhar para que priorize essa população, com certeza. Agora eu faço já então a conexão para a minha segunda pergunta com relação as segundas perguntas com relação a Eco Taubaté. Fico muito feliz em ver este cronograma e essa tabela muito legal que o senhor traz para nós aqui neste dia, porque inclusive foi alvo de um projeto de lei meu, que a população pudesse acompanhar o cronograma da limpeza. Muito legal, agradeço. Isso acho que não dá para a TV mostrar, mas o que eu sempre pedi, clamei, questionei, sugeri, tenho feito isso desde o primeiro ano do mandato, era um cronograma como este, que vocês podem ver, uma imagem bonita, inclusive. Trabalho, quando é bem feito, é muito legal da gente se orgulhar e deve se orgulhar disso, inclusive. Porque não custa, né? A gente não pode esperar menos da administração pública que cuida do dinheiro do povo. Que tenha cronograma, que as pessoas possam saber em que semana, em que época a limpeza, a poda urbana vai passar no seu bairro, sem que isso vire barganha ou mesquinharia política de que foi alguém que pediu, que conseguiu ou coisa do tipo, porque é direito do povo, tá paga a conta através dos impostos, né? Muito bem, eu agradeço por ter trazido, acho que é um grande avanço. E vamos então às questões sobre a Eco Taubaté. Vem aqui com este cronograma que eu fico muito feliz, e a gente está falando, como o senhor mesmo já colocou, de aproximadamente 5 milhões mês pagos à concessionária do serviço, ao consórcio, no caso também, né, de uma parceria público-privada, volumosa, feita por um prazo de 30 anos para a população de Taubaté. E aí, secretário, eu venho questionando por requerimentos, eu posso citar só por exemplo, requerimento 579 de 2017, requerimento 1294 de 2017, requerimento 1353 de 2017, requerimento 795 de 2018, o ofício 135 de 2018, requerimento 1095 de 2018, entre outros, 1259 de 2018, 283 de 2018, 331 de 2019, 1.700 de 2019, que foi o final aqui agora da convocação, e foi o motivo maior de convocá-lo aqui, porque em todos estes que eu te citei, nós não obtivemos a resposta sobre o anexo 3 do contrato da PPP do lixo. É um anexo que também fala de cronograma, né? É o anexo 3, que conforme a cláusula quarta dos anexos 4.1, para melhor caracterização do objeto do contrato, integram ou integrarão este instrumento como se neles estivessem transcritos para todos os efeitos o anexo 1, 2, o 3, que eu solicito, o cronograma de metas e obrigações, e o anexo 4, edital e seus anexos. Bom, as respostas que eu venho recebendo, por exemplo, são de alguns desses requerimentos que eu citei para o senhor. As informações poderão ser obtidas na Secretaria de Serviços Públicos, né? É uma resposta padrão que a Prefeitura vem nos dando aos requerimentos que nós fazemos. E aí eu pergunto, onde está e qual a dificuldade em apresentar o cronograma de metas e obrigações, que seria o anexo 3 do contrato da PPP do lixo? Qual a dificuldade em tornar o cronograma transparente e acessível? Porque em uma dessas informações, nós solicitamos que fosse pedido ao departamento competente, e a resposta da secretaria foi, já solicitamos, né? Porque não é o departamento da Secretaria de Serviços Públicos, inclusive, que faz essa disponibilização em portal da transparência. A empresa tem descumprido o que está previsto no cronograma desconhecido? Onde está o termo de aprovação previsto em contrato com relação aos itens que nós desconhecemos, que está no cronograma desconhecido?
Qual o percentual e o item por item do cronograma desconhecido que já foi cumprido, dando motivos também aos reajustes de 5% e de 11,21% de forma retroativa no contrato da PPP do lixo, aumentando para quase 6 milhões e mais de 6 milhões de reais o valor pago para a concessionária do serviço, o consórcio, no caso da PPP do lixo. As pesquisas anuais de satisfação do usuário final, previstas na cláusula 13.5.1, foram realizadas? Qual o resultado e onde está disponível? Qual foi a divulgação da pesquisa? A Prefeitura aprovou o questionário e a divulgação da metodologia aplicada? Por que foi criada a dificuldade em apresentar o cronograma desconhecido? Há mais de 2 anos e meio eu solicito acesso a ele. A Prefeitura Municipal de Taubaté tem facilitado para a empresa não prestar o serviço e receber o pagamento mesmo assim para cumprir com algum acordo prévio? A Prefeitura precisou fazer alguma fraude no cronograma que justifica a não apresentação? Essas são as minhas questões, secretário. Ok, bom, primeiro eu já vou começar pelo final. Primeiro que, com relação à nossa parte, eu tenho convicção também que o contrato ele é gerido não só pela Secretaria de Serviços Públicos, mas também ela tem a parte financeira, né? Inclusive o vereador Digão, né, recentemente fez uma solicitação com relação aos reajustes e foi respondido a ele. Infelizmente eu acabei não trazendo aqui, mas eu encaminho para o seu gabinete. Então, o reajuste ele é um item contratual que ele é obrigatório. Então, eu não tenho, a prefeitura, ela não pode abrir mão de pagar um reajuste. Ela pode efetivamente, pontualmente, negociar esses reajustes por conta da condição financeira, mas é uma atividade totalmente vinculada à área de finanças. Não cumpre a nossa pasta o reajuste porque ele é baseado em itens financeiros e em itens operacionais, como, por exemplo, o preço do combustível, né? Então, por exemplo, o que compõe a tarifa, como eu mencionei, é o OPEX e CAPEX, é o valor que você paga de operação, e o valor de investimento, né? O investimento é diluído durante os 30 anos de contrato, né? Que é um contrato de longo prazo. Então, esses valores são inseridos. E os reajustes, eles são anuais por conta de aumento de folha de pagamento, custo dos materiais, combustível e demais custos inerentes à operação. Então, isso foi muito bem, até a secretária Odila, que formalizou a resposta ao vereador, né, questionando esses pontos, e acredito que tenhamos respondido também com relação a algum questionamento operacional. O anexo 3 mencionado, até onde eu sei, até a senhora me visitou naquela época, eu tinha entendido que era o anexo 2, que é o projeto básico, né? Que é onde fala ali todas as ações que serão... E para mim, eu não consultei recentemente no site da Prefeitura, no link Secretaria de Serviço Público, está lá o edital, o contrato e todos os anexos. Isso não está disposto nesse dispositivo? Então tá. Então eu me comprometo a encaminhar para a senhora aí o mais rápido possível o anexo 2 e o anexo 3. Não há motivo nenhum, porque eu acabei de mencionar aqui o que está dentro do prazo e o que não está dentro do prazo ou não, mas as obrigações elas têm que ser cumpridas. Os realinhamentos por conta dos investimentos, nós estamos fazendo um estudo por conta de alguns atrasos que tiveram com relação a esse investimento para ver qual é a forma que a gente vai ajustar, mas não que nós tenhamos dado algum benefício à concessionária por conta de não estar cumprindo algum tipo de item do contrato, né? Tanto é que eu já até te convidei até antes das minhas férias para a gente rodar, conhecer o galpão e conhecer a central de tratamento de resíduos de saúde, o novo transbordo, a área de churume, a usina de construção civil e os projetos que estão em andamento. Então, todos estão sendo acompanhados, né, para e passo. Então, não tem por que não apresentá-lo. Realmente uma questão de falha ou falta de tempo, ou nós encaminhamos a resposta. Porque quem responde diretamente, eu não estou aqui... me eximindo da responsabilidade, mas quem faz a resposta efetivamente para os requerimentos não somos nós, o secretário direto, é o DTL.
Então, muitas vezes, tanto é que me surpreendeu essas respostas da iluminação pública, porque já é padrão, o que nós não temos condições financeiras de fazer imediatamente, nós informamos ao requerente, dizendo que o projeto entrou num cronograma de avaliação de projetos, e na medida que haja o recurso, né, ou o material necessário, irá contemplar dentro do cronograma, obviamente respeitando aí algumas premissas de segurança, urgência, ou, por exemplo, o local que tem academia ao ar livre, ele é prioridade. Não adianta botar uma academia ao ar livre e não colocar iluminação. Fica um negócio meio, não tem sentido. Só se usa de dia. Então, a gente procura dar uma prioridade, parquinhos, etc. Áreas que têm maior uma incidência muito grande com relação à parte de incidências de assaltos, enfim. Então, a gente dá prioridade para esses casos, né? E algumas praças novas que efetivamente são construídas. Então, fique tranquilo que não há nada de irregular a esconder. Há realmente problemas na execução de alguns projetos por questões de aprovações na CETESB. Alguns casos são problemas do município em definições de áreas. Nós já tínhamos definido uma área para a área de resíduo da construção civil. Quando nós fomos fazer o estudo da avaliação do terreno, fomos descobrir que é um terreno de terceiros particulares, não é um terreno da própria prefeitura. Então, para evitar desapropriação, custo maior, nós trabalhamos com áreas da própria prefeitura. Estamos tentando alocar toda a atividade lá na área de transbordo, que é já uma área licenciada, que a ideia no futuro é criar uma central de tratamento de resíduos, abrangendo quase todo o escopo do contrato. Obviamente que não há espaço para tudo, né? Como a gente vai criar agora o galpão da cooperativa para tratamento de resíduo de coleta seletiva, né? Para que eles possam ter um lugar adequado. E agora já definimos a área, o projeto já está pronto, e agora é só a fase de contratação, que a Taubaté já está caminhando. Então, eu me prontifico a levantar o anexo 3 e 2 e pontuar todos os que estão, e já mando por ofício para a senhora também, e mando também para o presidente da Câmara, para que ele dê ciência a todos da situação que está. Agora, pode ficar tranquila que de nossa parte, da nossa pasta, a relação nossa com a Eco Taubaté é de transparência plena. Eu interfiro o mínimo possível em colocação de pessoas, indicação de profissionais. Eu procuro que ela tenha autonomia, para que eu possa ter autonomia também para agir de maneira mais incisiva se houver necessidade por descumprimento. A gente documenta alguns casos, né, que ocorre algum atraso, alguma falha, a gente notifica, ela já imediatamente tem agido de forma bem rápida com relação a isso. E um grupo é um grupo sólido, não vejo necessidade ela vem cumprindo até muitas vezes com muito mais do que efetivamente a gente precisa, né? Ela conseguiu se mobilizar em 30 dias, era um grande medo que nós tínhamos também, do vencedor ser um grupo muito fraco e levar meses para ser implantado. Ela, em 30 dias, conseguiu mobilizar caminhões, pessoas, acho que contratou mais de 150 pessoas. Então, é um grupo sólido, a gente tem uma relação muito transparente, muito ética entre nós, não há nenhum tipo de comprometimento da nossa parte. Eu creio, obviamente, e confio plenamente que também por parte do Executivo e da área de finanças, que é um relacionamento direto com relação a esses pagamentos, o nosso papel efetivamente é a parte de operação, que nós temos um grupo cuidando de cada atividade específica da Eco Taubaté. Mas eu me comprometo, eu sinceramente achei que isso estava no portal e também estava no site da prefeitura, que isso ficou praticamente 2, 3 anos, o edital lá junto com os anexos, são 12 anexos, não me falha a memória, ou 13, mas lá o 2 e o 3, mas eu te encaminho, se possível hoje, amanhã cedo, o 2 e o 3 e vejo as considerações que eu tenho que colocar e encaminho a senhora. Esse relatório que eu entreguei para a senhora, que é o cronograma, ele está passando por uma pequena revisão por questão de área, mas atualizando eu trago também o novo para a senhora também ter conhecimento. Desculpa. A pesquisa de satisfação foi feita, já fizemos duas, né? 2017 e 2018. Eu posso, acho que deveria ter, eu não sei por que não foi publicado, mas eu vou providenciar o encaminhamento das duas também, qual a metodologia, como é que foi feito, tá? Para que vocês tenham acesso também, não tem problema algum. Tem mais algum item? Não, respondeu. O reajuste eu falei, né? Reajuste, a transparência do documento, dos anexos, isso. A pesquisa de satisfação e metodologia, e o senhor respondeu. Eu só gostaria de ouvir isso, né, nessa convocação, se há alguma facilitação para a empresa. Pelo contrário. Né?
Obrigada, então, secretário. Bom, como réplica, só para concluir e justificando, inclusive, essa nossa preocupação, nós estamos falando de um contrato e de uma concessão que somam 2 bilhões de reais. É 2 vezes o orçamento inteiro de um ano inteiro da cidade de Taubaté, com seus mais de 300 mil habitantes pagadores de impostos. Vai durar 30 anos. Inclusive, é uma das PPPs mais longas do Brasil. Eu estudei PPPs um pouco para tentar entender, né, para aprender um pouco com vocês também como é que funciona. E 30 anos é um prazo bem longo, que dá para a empresa prestadora de serviço uma segurança de, 3 décadas, né, de que será prestadora de serviço numa cidade. E hoje nós começamos pagando 5,8 milhões mês, aproximadamente era o que estava previsto, com os reajustes todos feitos sempre de forma muito certinha, muito correta, porque reajuste para servidor público é uma luta. Reajuste de contrato de empresa amiga não precisa nem pedir 2 vezes, é feito inclusive com pagamento retroativo. É isso que nos traz questionamentos aqui. É isso que me motiva a questionar, e eu vejo que não é uma questão que necessariamente deve ser feita ao senhor secretário. E acho que surge a pertinência de ouvir a Secretaria de Finanças, inclusive, sobre o tema. Hoje nós passamos a pagar mais de 6 milhões de reais mês. Nós já pagamos 230 milhões de reais. Dinheiro do povo do Taubaté, dinheiro do povo de Taubaté, que foi para a concessionária do serviço. E aí eu não encontro os anexos sobre que serviço, qual o prazo e como essa empresa deve fazer, o que me leva a concluir e a acreditar, infelizmente, é que a prefeitura facilita para a empresa. E se facilita para a empresa, facilita por quê? Em 2016, ano eleitoral, houve denúncia de empresa participante do processo licitatório feita ao Ministério Público em São Paulo, de que teria sido convidada pelo prefeito municipal, isso está nos jornais, é público, de que teria sido convidada a empresa a participar de um esquema em que ela seria facilitada, né, favorecida na licitação, caso topasse pagar uma mesada ao prefeito municipal em seguida, depois de vencida a licitação. Isso está público nos jornais, tá? Com todas as declarações. Então, não ter acesso por 2 anos e meio ao cronograma previsto do serviço que a empresa deve pagar, não ter acesso a esse cronograma do serviço que a empresa deve prestar e verificar uma prefeitura que atrasa para outros fornecedores, porque a gente recebe demanda de fornecedores que estão com pagamentos atrasados, que não consegue fazer, por exemplo, o reajuste de servidor público. Então, a gente vê a prefeitura apontando em alguns momentos dificuldade financeira, porque o gestor se coloca numa posição de ter que fazer uma escolha entre manter um hospital ou fazer o reajuste do servidor público. Mas, para garantir o reajuste retroativo da empresa prestadora de serviço, isso é feito com a maior tranquilidade. E eu sei que essa gestão é feita no município de Taubaté quase que exclusivamente pela Secretaria de Finanças e que a maioria das secretarias do nosso município não possuem autonomia financeira. Então eu fico feliz em ouvir que da parte do secretário Alexandre Magno, aqui hoje convocado, e que respondeu muito objetivamente as perguntas que eu também fiz de forma muito objetiva, diz que da Secretaria de Serviços Públicos não há qualquer relacionamento com a empresa que possa tornar questionável o descumprimento por parte da empresa do que está previsto em contrato e a facilitação de pagamentos, quem sabe em vias de receber qualquer tipo de benefício em contrapartida. Essa notícia que eu cito é do dia 29 de julho de 2018. Pela ordem, senhor presidente. A senhora me permite uma palavra? Permito. Só para deixar registrado aqui, já que nós estamos televisionando, eu gostaria de deixar aqui uma provocação para que seja feito um levantamento se existe algum processo contra o prefeito sobre essas matérias. Porque matéria, jornal fala uma coisa hoje, semana que vem embrulha peixe no mercado. Então, contra fatos não há argumento. Então, eu queria deixar uma provocação se o prefeito responde processo por mesada feito nesse contrato. Eu deixo a provocação aqui para a gente fazer esse levantamento, porque se existe, nós como vereadores temos que apurar isso, né? O prefeito respondendo um processo em cima de uma acusação dessa do jornal,
que ele recebia mesada, eu deixo a provocação para que a gente faça esse levantamento. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Vivi. Existe denúncia feita no dia 15 pelo empresário João Leandro Terra de Biagi, de São José dos Campos. Ele fez essa denúncia em depoimento à Secrimp, Câmara Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos do Ministério Público de São Paulo, na capital, certo? Bom, muito bem. Agora eu encerrei, então, com os meus 10 minutos finais, conforme previsto em regimento, dando a parte, na minha fala, à vereadora Vivi, que solicitou, e termino por aqui com a minha réplica e já fazendo uso dos últimos 10 minutos finais. Quero dar o direito ao secretário que possa também fazer a tréplica final, apontando os comentários que fizer necessário. Obrigada. Primeiro, agradecer aí o convite. Desculpa mais uma vez pelo atraso em ter vindo aqui. Algumas falhas com relação a respostas a requerimentos que eu vou apurar, porque eu tenho convicção que boa parte já foram respondidas. Eu não sei qual a resposta que efetivamente chega da DTL. Eu volto a dizer, não estou me eximindo da responsabilidade, mas vou ver o que está ocorrendo. Com reajuste, volto a frisar, isso é uma obrigação contratual que efetivamente depende de uma decisão de cofre, né, da condição financeira da prefeitura e efetivamente uma avaliação e o retroativo que se foi pago, pelo que eu me lembro, era reajuste que já deveria ter dado no passado. Então ela fez um ajuste e parece que fez um parcelamento e pagou essa condição, porque a operação desse contrato ela é realmente muito pesada. Agora, de nossa parte, da Secretaria com relação à concessionária, é uma relação muito intensa com relação à fiscalização. Obviamente, querendo deixar bem claro, né, que a nossa pasta não cuida só de parceria pública-privada, né? A gente cuida da iluminação pública, cemitério, mercado municipal, mercatal, saneamento básico, né, na parte comercial, qualidade do atendimento, também do tratamento da água, algumas ações que nós fizemos, multas aplicadas, etc. E outras atividades inerentes à nossa secretaria, que é bem volumoso. Então, me entristece um pouco saber desses fatos, né? Eu trabalho com o prefeito há mais de 6 anos, né? Eu tenho uma relação com ele muito profissional, muito ética também, uma relação muito técnica. Me deixa muito triste ouvir esse tipo de denúncia, que conhecendo a pessoa que conheço, acredito que, obviamente, se existe algum processo, isso deve ser resolvido, mas que não há nenhum tipo de direcionamento por parte do executivo ou de qualquer outra secretaria para dar algum benefício, não faz isso porque vai ter que pagar aquilo, isso não existe. Todas as ações da Eco Taubaté estão sendo implantadas. As que não estão sendo feitas, reforço, ou é um problema de questão de licenciamento, de órgãos de controle, de fiscalização ambiental, por falhas muitas, 2 casos por questões de áreas do município, né, que a gente acabou descobrindo que não era a área da prefeitura, tivemos que encontrar outros locais, mas os projetos estão todos, né, já praticamente elaborados, em fase já de aprovação final para a implantação, e também não estamos remunerando também, se tiver algum investimento que não foi feito, nós comunicamos também a área de finanças para que efetivamente aguarde, para que a gente estamos fazendo agora uma avaliação dos investimentos do que efetivamente já foram feitos, né, e do que estão aguardando algumas deliberações, não por conta nossa, que muitas vezes eles já compraram o equipamento e vão instalar, e não podem porque a CETESB, infelizmente, é morosa, demora no licenciamento, mas depende efetivamente só do licenciamento. Então isso aí a gente está acompanhando de perto. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de vir aqui. Eu acho que foi até melhor do que efetivamente ficar respondendo as coisas. Acho que é muito frio essa relação, né? E a gente sempre procura atender todos os vereadores da melhor maneira possível e esclarecer o que é possível, né? Mas devido à demanda e à quantidade de atividades, a gente acaba muitas vezes não cumprindo aí com alguns prazos e algumas informações, mas não por má fé, mas sim por conta de correria. Mas tudo que estou levando aqui, a gente vai documentar a vocês o mais rápido possível, para que vocês possam ficar tranquilos aí na posição de fiscalização
do Executivo. Acho que é um papel importante do vereador, volto a dizer, estou ouvindo isso aqui tudo como uma crítica construtiva. Obviamente que essa questão aí de não fazer para poder ter um benefício é uma questão muito pesada, que não cabe efetivamente na minha ótica, né, e da minha secretaria, nenhum tipo de vínculo, mesmo porque todos os servidores que fiscalizam esse contrato, né, além de mim e a diretora, todos são servidores de carreira, né, ninguém colocaria em risco ali a sua carreira profissional por conta de algum benefício ou alguma coisa que não foi feita, né? Inclusive, ações que a ECO não fez por questões de equipamentos, acabaram de roubar mais um caminhão da ECO Taubaté, acho que é o 5º, né? Então, e já me informaram, já dei um prazo para recuperar, para repor esse equipamento. Então, há um custo muito grande nesse contrato, né, de operação, e os investimentos, né? E volto a dizer, como a vereadora fala aí com relação ao prazo de 30 anos e tal, é que como esse contrato ele tem mais de 240 milhões de investimento, obviamente que para se pagar ele dentro de uma tarifa razoável, de acordo com a receita do município, tivemos que alongar o prazo do contrato, né? Se fosse um contrato mais curto, o valor da contraprestação seria muito maior que o que nós estamos pagando hoje, porque traria a régua de retorno do investimento, né? Muito mais próximo da data da assinatura do contrato. Então, esse prazo mais longo é para poder viabilizar que o município remunere esses investimentos que serão feitos, né, por conta da iniciativa privada, mas tudo dentro de uma lógica contratual. E essa licitação, ela levou 3 anos e ela foi duramente questionada por Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por questionamentos de terceiros, né, das outras empresas que queriam participar, uma série de empresas que questionaram uma série de coisas, né? Então a gente ficou aí praticamente 3 anos, eu perdi quase que metade do dia só respondendo esses questionamentos. Então, assim, ele foi muito saneado durante esse período todo, né, que nos dá um pouco mais de segurança e tranquilidade. Agora, efetivamente, com relação à operação, ao resultado final, eu julgo que nós, prefeitura, né, a gestão, nós estamos satisfeitos com o resultado. A cidade hoje é uma cidade completamente diferente do que nós encontramos, né? A questão de preço, do que foi feito, né, da metodologia, que os anexos traz todo esse contexto, a senhora avaliando depois tecnicamente, vai poder ver que está dentro de uma razoabilidade do mercado. Então, hoje, eu acredito que a ECO Taubaté, além dos investimentos, mais a produtividade, fizemos um rearranjo agora para tentar passar a época das águas por questão do mato alto, né, que é um problema que lá atrás nós não apontamos dentro do projeto como um problema crônico e muito grave, e sim o entulho, que era demais, era uma coisa absurda, né, que gerava uma série de problemas de saúde, e o mato a gente vai tentar aí resolver com um rearranjo aí que a gente está fazendo com a concessionária para tentar aí melhorar essa condição de limpeza. Tanto é que hoje você pode andar na cidade na época da seca, nós temos uma condição muito mais favorável, mas chegando às águas, porque é exponencial o crescimento dela, e não é só Taubaté, você pode andar em São Paulo e qualquer outra cidade, São José dos Campos, é impossível você manter um padrão como é mantido agora na época da seca, na época das águas, é natural, isso aí faz parte do jogo. Mas a gente está tentando realinhar isso, aumentando um pouco a estrutura, realinhando, remanejando algumas coisas possíveis que não impactem nenhum custo, né, para que a gente possa um atendimento melhor nessa época da chuva. Então, eu agradeço mais uma vez e espero que a gente consiga esclarecer, sanear todas essas dúvidas, porque realmente Taubaté merece ter uma condição muito positiva em relação à saúde pública e também com relação à iluminação pública. Muito obrigado e me coloco à disposição da presidente e dos demais vereadores para eventuais outras perguntas e necessidades, e espero o mais rápido possível entregar esses documentos, as informações necessárias para que todos fiquem tranquilos e consigam aí ter esse projeto com uma visão, não vejo como vocês enxergando negativa, mas preocupada, mas com uma visão tranquila e positiva, apoiando para que a cidade avance cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Como eu disse, eu encerro assim. Não tenho dúvidas de que houve avanços, melhorias, e não poderia ser diferente, né? Os dias passam, os anos passam, as tecnologias melhoram, e a gente não pode esperar diferente de uma cidade, de um país, do que evoluir, avançar.
Então, é nossa obrigação, enquanto servidores públicos, fazer o melhor sempre. Eu sei e acredito que o senhor faz isso à frente da Secretaria de Serviços Públicos. Com relação a escolhas de gestão, eu posso divergir, né? Faria coisas de forma diferente, como a administração pública de Taubaté faz hoje. Mas, se não há ilegalidade, eu apenas aceito, divirjo, respeito, aponto alternativas e aceito. O que não pode acontecer é ilegalidade, né? E nós temos 5 princípios da administração pública, eu encerro falando sobre eles. LIMP, inclusive, tem a ver com a nossa PPP do lixo, se a gente resumir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. E a gente está há 2 anos e meio cobrando publicidade e informações que não temos acesso, por isso a justificativa desta convocação. Estamos também cobrando eficiência na prestação de serviço, porque se está bom, a gente acredita que pode melhorar. Se tem itens descumpridos e fora do prazo e a empresa está sendo paga em dia e com reajustes retroativos, a gente quer que ela também cumpra o cronograma em dia para o povo de Taubaté. Tenho certeza de que isso será feito, supervisionado e acompanhado pelo senhor cada dia mais, contando com essa casa, com a contribuição dessa vereadora e de todos os outros, eu tenho certeza, para que a população de Taubaté possa ter todo dia, cada vez mais, uma cidade melhor para se viver, certo? Esse é o objetivo de todo mundo aqui. Bom, eu agradeço, então, a todos os presentes, aos vereadores que passaram por aqui nesta manhã, aos assessores, a toda os servidores da TV Câmara que nos apoiam, nos auxiliaram, a população aqui presente também nessa manhã. E declaro encerrada a convocação, dizendo que temos uma data prevista de audiência pública, que se o secretário quiser e puder vir, será muito bem-vindo para também fazer outras explanações, trazer detalhamentos, quem sabe, do que foi questionado nessa data também. E eu fiz, para encerrar de verdade, convocação e audiência pública, porque registro nas audiências públicas que eu faço nesta Câmara, a Prefeitura não envia representantes. Então, falamos eu e a população somente, sem um interlocutor. Hoje, com convocação, eu tenho a presença assegurada por lei do secretário, que prontamente, individualmente, me responde. Eu sei também que, por questões políticas, nem tudo depende dele. Como ele mesmo disse, existem procedimentos e protocolos na administração pública, e com relação às respostas de requerimentos, eu não tenho dúvidas de que muitas vezes ele elabora as respostas, mas é passado por um crivo político, uma análise do gabinete do prefeito, inclusive, as respostas que são enviadas a nós. E muitas delas, como eu li aqui para vocês, vêm vazias, que fogem, inclusive, de responder, de documentar por escrito o que efetivamente foi perguntado, respondendo que você terá acesso à resposta se for diretamente e pessoalmente na secretaria competente. Muito obrigada, secretário, mais uma vez, pela sua gentil e sempre educada e competente contribuição com a nossa cidade e com os trabalhos de fiscalização dessa casa também. Encerro, então, desejando agora quase meio-dia, uma boa tarde a todos.